A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 28, nos versículos de 1 a 31. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Ontem, no capítulo 27, nós terminamos com a salvação, de 276 pessoas que estavam no navio. Eles sofreram naufrágio, mas pela palavra de Paulo, que Deus tinha falado para Paulo, eles fizeram o que tinha que ser feito, obedeceram e foram salvos. E foi assim que todos se salvaram em terra. Nós terminamos então o capítulo 27 dessa forma. E agora, hoje, vamos terminar o capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos. E como que se termina o livro de Atos? Como que se encerra essa história? Eles chegando numa ilha chamada Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, imagina 276 pessoas que perderam, tiveram prejuízo, chegam na ilha e são recebidos com singular humanidade. Eles estavam com frio, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles acenderam uma fogueira para receber essas 276 pessoas deste navio que ficou despedaçado. E entre essas pessoas está o apóstolo Paulo. Nós estamos encerrando o livro de Atos, mas se este é teu primeiro capítulo, há uma playlist no canal A Bíblia Diz sobre o livro de Atos completo. 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Aqui eu tenho que explicar para vocês que os presos, o próprio Paulo fala, correntes, Então o preso, ele não estava com uniforme, com uma plaquinha, não, ele estava com correntes, com algemas, ele estava preso. Tanto é que Paulo fala, estou preso em cadeias. Então, ele caminhava, mas tinha correntes. Hoje em dia, tu é um preso e tu usa tornozeleira eletrônica. Mas o que acontece? Muitos conseguem esconder a tornozeleira, Então, com uma calça comprida, com uma bota de cano mais alto, sei lá, tem um jeito. Paulo não tinha, eles não tinham, os presos não tinham como. Então qualquer um via que ele era um preso. Então o que eles concluem? Que se ele se salvou do mar e agora uma víbora venenosa, pegou ele, mordeu ele, ficou pendurada na mão de Paulo, qual é a conclusão que eles chegam? Ele é um assassino, que seria o pior dos crimes, Então eles concluem que a justiça, na minha Bíblia está com letra maiúscula, na tua também? Então, que a justiça não deixa viver. É uma forma de dizer, Deus, tá punindo, castigando este assassino. Pelo menos é assim que eles estão interpretando a situação. Continua lendo para tu ver agora. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Então vai dizer que o ser humano, que o povo, que as pessoas não são exatamente assim. Elas tiram conclusões precipitadas
dos fatos, das pessoas, de questões e mudam de opinião com a mesma rapidez com que falaram. Ele era um assassino, agora ele é um Deus. 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Paulo orou e o curou. Tudo bem, a gente entende. Paulo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, com poder, com autoridade, representante de Deus, né? Ora pelo pai do Públio e ele é curado. Só que o que eu tenho que explicar para vocês? Nós já temos vídeos no canal sobre este capítulo. A palavra grega aqui para o curou é diferente da palavra grega do 9, curados. Então, no episódio em que Paulo ora e impõe as mãos, está ocorrendo uma cura milagrosa, uma cura sobrenatural, instantânea, espiritual. Paulo orou ao Senhor, impôs as mãos e ele ficou curado, ok? À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. A partir do 9, do versículo 9, fala da cura, mas a palavra usada para cura é uma palavra que indica tratamento, terapia. Eu estudei isso, né? Uma abordagem terapêutica, uma abordagem que possibilita a cura, mas a pessoa, né? Ela é agente dessa cura. Então, a abordagem terapêutica, a terapia, nesse sentido, é a pessoa vai participar da sua cura. Quando tu vai no médico e tu recebe um tratamento, tu vai ter que fazer tudo certo. Tudo que for prescrito, tudo que for ensinado, indicado, receitado para ti. Então, assim vai ocorrer a tua cura. E isso a gente lendo, ok, tudo bem. O Senhor Jesus curava, ponto. Mas como quem está escrevendo este livro é Lucas, o médico amado, ele está explicando direitinho que Paulo, pelo poder de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, sobrenatural e espiritual, curou milagrosamente o pai de Públio. Mas ele, como médico, ele também curou. Entende? À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram, tá entendendo? Nos distinguiram, eu como médico, com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Sim, a gente fica muito grato, né? Quando um médico, um profissional, um agente da saúde, um terapeuta, um profissional nos ajuda, nos leva, nos encaminha para a cura, para o tratamento, para a solução das nossas dores, dos nossos problemas, sejam físicos, sejam emocionais, né? E no caso, espirituais. Então, qual foi a forma deles demonstrarem a gratidão? Puseram a bordo tudo o que era necessário. 11. 3 meses depois embarcamos, olha o embarcamos, Lucas junto com Paulo, num navio de Alexandria que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gregos Castor e Pólux.
Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio e às 3 Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Então, mais uma vez, Paulo se alegra, se regozija, se fortalece com os irmãos. Os irmãos foram motivos de ânimo e de gratidão, de louvor, de adoração. E isso é só o Espírito Santo de Deus que pode nos proporcionar. O amor entre os irmãos é o amor derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. É um amor muito forte, profundo, verdadeiro. E como é genuíno, como é fortalecedor, encorajador, né? Como a gente se sente encorajado, animado, fortalecido com um irmão, com uma irmã. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, habita naquele irmão. E nós somos do mesmo corpo. Então aqui Paulo está preso. Paulo acabou de sobreviver a um naufrágio, a picada, mordida, não sei, da víbora, tudo isso. Mas a alegria dele, o fortalecimento, o ânimo dele vem com os irmãos. 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Eu falei no outro capítulo sobre isso, de que Paulo evangelizou a guarda romana, né? Os centuriões, os soldados, as pessoas que estavam para vigiar, cuidar dele. Ele falava de Jesus para eles, né? E como ele tinha condições, ele estava morando por sua própria conta. É como se fosse, hoje em dia, uma prisão domiciliar, né? Exatamente isso, uma prisão domiciliar. Então, Paulo está em Roma. Paulo chegou a Roma. A palavra de Deus está se cumprindo, se cumpriu na vida de Paulo. 17. 3 dias depois, ele convocou, olha só, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Então, Paulo está falando exatamente o que a gente estudou nos capítulos anteriores. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Aqui está falando bem claro das correntes. Então, Paulo, um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele sabe que a luta não é contra as pessoas. Tu não tem que ficar magoado, ressentido, raivoso, querendo vingança das pessoas. Deus está no controle, Deus é soberano. A vida de Paulo estava nas mãos de Deus. Então, se ele chegou a Roma, é porque esse era o desígnio de Deus. Desde o princípio, ele tinha que testemunhar, ele tinha que fazer tudo isso, porque era assim que Deus tinha pré-determinado. Então, ele diz, eu não tenho nada contra o meu povo. Ele não tem nada contra os costumes paternos, quer dizer, contra a tradição, contra a lei. O que estava em voga, o que estava acontecendo era que os judeus não gostavam de Paulo. Era a oposição e a perseguição dos judeus. E aí, por saber que na mão dos judeus ele iria perecer,
ele apela para César e por isso ele vai a Roma e por isso ele está em Roma. Por isso tudo está se cumprindo e é uma lição para nós. Entender que a nossa vida está nas mãos de Deus e que é Ele que guia. Então, se Ele fecha uma porta, está fechada. Mas se Ele abre uma porta, está aberta. Então, Deus determinou que Paulo iria para Roma. E foi desse jeito, com correntes, né, preso, que ele chegou a Roma. 21. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Tipo, as fofocas, as falsas acusações, as intrigas, as difamações, as calúnias, as mentiras não chegaram até nós. Nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Então, tá bem claro, né? Essa seita dos cristãos, essa seita do caminho, essa seita de Jesus, o Nazareno. 23. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Tu percebe que o objetivo, o sentido da vida de Paulo era pregar o evangelho, era falar do reino de Deus, era testemunhar, falar de Jesus. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Então, é claro, Paulo expôs a eles o reino de Deus, a palavra de Deus, o testemunho, e uns creram e outros não. E, para variar, houve uma divisão, uma discordância entre eles. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías, quando disse: vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, o coração vai endurecido. E o que endurece o coração? A soberba, o orgulho, a superioridade, a autossuficiência. Quando nós nos humilhamos, nos quebrantamos, nos arrependemos, pedimos perdão, a fé entra no nosso coração, a graça nos alcança, o perdão de Deus. Mas quando o teu coração está endurecido, tu está sob um espírito de incredulidade, a dureza do coração, né? E sim, eles acreditavam que a religião deles, né, que as crenças deles, eles estavam em si mesmados. E isso endurece o coração. 28. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Quer dizer que, mais uma vez, vai pregar aos judeus e depois aos gentios. Primeiro Paulo falava aos judeus e depois, sendo rejeitado ou sendo acolhido, ele ia para os gentios. 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Paulo, na sua própria casa, preso em Roma, seguiu pregando o evangelho. E sim, nós sabemos, escrevendo cartas, fazendo a vontade de Deus.
obedecendo, se gastando, combatendo o bom combate. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então ele estava entre correntes, cadeias, algemas, estava preso, estava em prisão domiciliar, mas a palavra de Deus não estava algemada. Ele seguia sem impedimento algum pregando o reino de Deus, tirando as pessoas das trevas para a luz, libertando as pessoas de Satanás, levando as pessoas para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Assim, nós encerramos o livro de Atos. Mais uma vez, eu tenho só que agradecer. Eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou o estudo do livro de Atos. Nós já tínhamos vídeos sobre Atos, mas dessa vez nós estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra do livro de Atos. Um livro que nos inspira, que nos mostra a autoridade dos primeiros cristãos, a autoridade da igreja primitiva, os seguidores do caminho. E claro, começa com os 12 apóstolos, depois fica um pouco centralizado em Pedro e depois é Paulo, Paulo e Paulo. E eu agradeço muito, peço a Deus que vocês tenham sido abençoados com mais esse estudo. Convido vocês a permanecer no canal, a Bíblia diz. Nós vamos estudar 2 Tessalonicenses e o Evangelho de Lucas. Assim, eu encerro o Novo Testamento, né? Neste ano de 2025, eu tinha me proposto e apresentado para vocês essa organização de que no primeiro semestre nós estudaríamos o Antigo Testamento e no segundo semestre o Novo Testamento. Então agora a gente conclui, né, a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses e na sequência nós vamos estudar o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas escreveu Atos e o Evangelho. Então, assim vocês terão praticamente todas as playlists, né, dos livros das cartas do Novo Testamento. Porque nós já temos conteúdo de outros vídeos, né, de outros anos do canal. E nesse ano eu me detive naqueles livros e cartas que nós ainda não tínhamos concluído, vamos dizer assim. Se tu é um estudante da Palavra de Deus, se realmente tu te interessa em ler a Bíblia, tu vai encontrar no canal A Bíblia Diz livros e cartas completas, séries, né, sobre a Bíblia. Um conteúdo que vai te ajudar a aumentar a tua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, meu objetivo era que vocês ouvissem os livros do Novo Testamento e que vocês continuem nessa caminhada de ler a Bíblia, de saber o que a Bíblia diz e que vocês possam estar com a Bíblia aberta diariamente.